Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, a aula de hoje é de Geografia. O assunto trabalhado vai ser Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Na explicação, vocês vão perceber que a palavra Pindorama era o nome que o nosso país tinha antes de 1500, ou seja, antes da chegada dos portugueses. Então, livro na mão, livro de volume 2, marca-texto ou uma caneta colorida para destacar, lápis e borracha. Acompanhe a explicação que a tia vai colocar aí agora e vamos começar. Oi, meus amores! Daremos continuidade ao exercício da semana anterior. Nós paramos aqui na página 6 e hoje nós faremos da página 7 até a página 12. Então, na página 7, pede para a gente o seguinte: escolha 3 sítios arqueológicos dentre os apresentados na página 4. Depois, identifique a localização desses locais no mapa e escreva as principais características de cada um. Lá na página 4, nós temos 4 locais sendo citados de sítios arqueológicos localizados aqui no nosso país. A tia pegou 3 locais como sugestão. O primeiro, localizado lá em Minas Gerais, na região da Lagoa Santa. Nessa região aqui em Minas, onde a tia circulou aqui de rosa, é o local onde foi encontrado o crânio de Luzia. Então, como sugestão, se vocês quiserem marcar, podem marcar aí na primeira atividade. Segundo, é aqui na região do Pará, cerâmicas conhecidas como marajoaras, na ilha de Marajó. Você pode escrever aqui na descrição e circular o Pará. Terceiro, Piauí. Nesse local, na Serra da Capivara, foram encontrados fósseis e pinturas rupestres. Esses 3 locais foram citados lá na página 4. Tudo bem? Então, hoje vai surgir um novo assunto que é Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Nessas páginas faz-se necessário que vocês leiam toda a leitura. Aqui, para o vídeo ficar mais rápido, a tia destacou em rosa os principais pontos e peço para que vocês também marquem no livro de vocês. Esses pontos vão facilitar na hora de respondermos as atividades. Então, a primeira coisa que a tia marcou aqui na página 8 é que os indígenas que já moravam aqui no nosso país antes da chegada dos portugueses, então os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de Pindorama, palavra de origem na língua tupi que significa terra das palmeiras. Então, a escolha desse nome, Pindorama, se deve à diversidade de palmeiras que existiam aqui, na nossa paisagem brasileira, tá? Mais embaixo, um outro ponto que eu destaquei é o seguinte: o nome do Brasil se deve a outro tipo de árvore, que é o pau-brasil. O pau-brasil, nós vimos até na nossa escola, nós temos uma muda de pau-brasil na escola que nós conhecemos. A cor da madeira é vermelha e é por isso o nome Brasil, vermelho da brasa, que lembra o fogo. Essa árvore atualmente está ameaçada de extinção. Nessa época, na chegada dos portugueses aqui, essa árvore ela foi amplamente utilizada para a extração dessa tinta. Então, hoje, essa árvore é encontrada em menor quantidade, em bem menor, do que era encontrado no início, com a chegada dos portugueses aqui. Por isso que ela está ameaçada de extinção, tá? Então, vocês vão marcar aqui o início do primeiro parágrafo e o finalzinho da página 8. Na página 9, a tia destacou o segundo e o quarto parágrafo. O segundo parágrafo diz que os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Com violência e repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Muitos dos que resistiram ao domínio dos colonizadores foram mortos. Infelizmente, esse cenário aqui aconteceu porque os portugueses não entendiam a respeito da cultura dos indígenas. Eles achavam que a cultura dos indígenas era
menor ou não era tão importante quanto a cultura dos portugueses. Um outro ponto, lá no quarto parágrafo, diz que, no Brasil, os povos indígenas apresentavam variadas origens étnicas e linguísticas. Muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições e os territórios de seus povos. Realmente, hoje nós encontramos, sim, muitos locais que são preservados pelos indígenas, até mesmo para manter e preservar as suas tradições. Na página 10, a tia marcou o primeiro parágrafo todo. Aqui tem informações muito importantes a respeito dos indígenas e da sua cultura. Diz que estima-se que a população indígena em 1500, que foi quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias, como tupinambás, guaranis e potiguaras, aos quais têm em comum a língua tupi. Esses povos tinham em comum essa língua tupi. Hoje, de acordo com o IBGE, a atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas. Olha a diferença do que era em 1500, 5 milhões para hoje, uma estimativa aí de 897 mil pessoas. Não tem nem 1 milhão de índios naturais que são encontrados no nosso país. Também foram identificadas 274 línguas e registrado que 76% dos indígenas atualmente falam português. Sim, ainda existe grupos, etnias que falam o tupi, mas a maioria desses índios hoje falam o português. Então, esses pontos eu peço para que vocês marquem, tá? Nas atividades, na número 1, diz o seguinte: leia o trecho da música abaixo e, com base nos seus conhecimentos, responda as questões. Essa música é do grupo Palavra Cantada. A tia vai deixar o link nas atividades para vocês acessarem e assistirem o vídeo dessa música, tá? Então, aqui eu tenho uma parte da letra, onde o título da música é Pindorama. Diz assim: Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Então, a partir da leitura dessa música, e peço para que vocês acessem ao link que a tia vai deixar na atividade, e mediante tudo isso que nós estudamos nas páginas anteriores, na página 11, letra A, diz assim: qual a origem da palavra Pindorama? Essa informação vocês vão encontrar aqui na página 8. Logo no primeiro parágrafo que a tia já pediu para vocês marcarem. Pindorama é uma palavra de origem na língua tupi que significa terra das palmeiras. Ou seja, antes da chegada dos portugueses, aqui, Brasil, onde nós moramos, era chamado pelos índios de Pindorama. Então, essa informação vocês vão escrever aqui na página 11. Então, na letra A, palavra de origem tupi que significa terra das palmeiras. Na letra B, qual território nos dias atuais era chamado de Pindorama? Anote o trecho da música que permite sua afirmação. Então, nós vamos voltar aqui na página 10, no trecho da música. E a tia até destacou aqui em rosa para ficar mais fácil de vocês localizarem. É onde está escrito assim, logo as primeiras linhas. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Então, vocês vão copiar essas duas linhas aqui na letra B. Então, o local, né, chamado de Pindorama, era o Brasil. Na letra C, cite o nome de uma língua indígena falada em Pindorama. Também na página 10, nós conseguimos encontrar essa informação.
onde diz que, nessa época, em 1500, tupinambás, guaranis e potiguares tinham em comum a língua tupi. Então, a língua que eles falavam era a língua tupi. Após a chegada dos portugueses, o idioma português se tornou predominante, ou seja, mais utilizado. Então, aqui na letra C você pode escrever língua tupi. Na número 2, observe as ilustrações. Eu tenho duas imagens, uma de 1500, onde você encontra aqui o contorno, né, do mapa do nosso país, e vários índios aqui sendo retratados, e nos dias de hoje nós também encontramos o Brasil, mas a quantidade bem menor. Então, mediante a observação dessas duas figuras, na letra A vocês vão responder: o que levou à diminuição dos povos indígenas? Essa informação vocês encontram aqui na página 9, onde a tia pediu para vocês marcarem o segundo parágrafo. O que levou a essa diminuição? Foi o fato dos colonizadores portugueses não respeitarem os povos indígenas. Os indígenas eles eram obrigados a trabalhar e mudar os seus hábitos e as suas tradições, e aqueles que não concordavam com essa prática, infelizmente, eram mortos. Então, aqui na letra C você pode escrever que os colonizadores portugueses não respeitaram o modo de vida e a cultura dos povos indígenas, escravizando-os de forma violenta. E muitos dos que resistiram foram mortos. Infelizmente, foi uma prática muito errada no início da nossa colonização. Na letra B, em sua opinião, o que é possível fazer para que haja a preservação dos povos e da cultura indígena? Então, vocês também encontram essa informação aqui na página 9. Aqui diz que os povos indígenas, eles apresentam variadas origens étnicas e linguísticas e que eles resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições e os territórios dos seus povos. Mas essa resistência, ela realmente só acontece se o resto da população respeita o território indígena, tá? Então, aqui na página 11, você pode escrever que é muito importante que a população respeite os territórios indígenas e a cultura desses povos, ok? Para concluir, nós vamos para a página 12 da nossa aula de hoje. Na página 12, essas questões aqui, número 1, 2, 3 e 4, vocês irão responder no caderno de geografia. Não tem espaço aqui, não tem linha. Então, vocês vão realizar essa leitura desse texto e responder as questões. Então, é uma leitura interpretativa. A número 1 vai pedir para vocês marcarem, grifarem as palavras que você não conhece no texto. Então, você vai marcar algumas palavras, acredito que tem palavras que vocês nunca ouviram nesse texto. Vocês vão marcar, pode ser de caneta, pode ser de marca-texto, e escrever no caderno. Escrever somente as palavras. Não precisa escrever a palavra e o significado. O que eu vou pedir para vocês fazerem é pegar o dicionário de vocês que está em casa e procurar o significado dessas palavras, mas não precisa escrever a tradução de todas, porque senão a atividade vai ficar muito extensa, tá? Só escrevam as palavras que vocês não entendem o significado e depois procurem no dicionário, mas não precisa passar isso tudo para o caderno não, ok? Na número 2, está dizendo assim, o que simboliza a imagem que acompanha o texto? Então, quando vocês realizarem a leitura desse texto, vocês vão observar aqui, ao lado da imagem, uma legenda. E ao lado dessa imagem, né, nessa legenda, vocês vão entender o significado do porquê que essa imagem encontra-se aqui, tá bom? Na número 3, está perguntando a localização do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, onde vive o grupo indígena Uajampi. Quando vocês realizarem essa leitura, vocês vão entender um pouquinho sobre esse grupo indígena. E no texto encontra-se a localização. A tia até marcou aqui em rosa a localização desse local, onde vive esse grupo indígena, que é entre os rios
Oiapoque, Jari e Araguari, no Amapá. Então, vocês vão passar essa informação para o caderno. E, por último, esse grupo indígena, eles têm uma cultura, uma crença, e eles acreditam que tem a missão de proteger a natureza. E aí o livro nos dá uma reflexão. Você acredita que essa missão é exclusiva dos povos indígenas? Será que cabe somente aos povos indígenas a preservação da natureza? Ou será que esse é um papel que eu, você, a mamãe, o papai e todas as pessoas que estão morando no nosso país e no planeta Terra têm a obrigação de fazer? A preservação da natureza. Então, vocês vão pensar um pouquinho e escrever as conclusões de vocês no caderno. Tudo bem, meus amores? Então, mais uma vez, vocês vão realizar as atividades dessas páginas e estarei no grupo nosso, tirando as dúvidas que surgirem no decorrer da realização das atividades, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, ok? Se necessário, voltem novamente no vídeo, assistam com calma. Não esqueçam de fazer toda a leitura do texto, tudo bem? E só para lembrar que nós temos essa semana novidade, que é o nosso grupo do WhatsApp. Então a tia estará lá disponível no horário de assessoria, de 1 às 4 da tarde. Tirem as dúvidas que eu terei o maior prazer de responder a vocês, assim como a tia Tati, ok? Fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos, estamos morrendo de saudade e doido para o nosso reencontro. Um beijo, até a próxima!